Uma pobre enfermeira deu sua única boneca a uma menina doente, sem saber que ela era filha de um CEO pai solteiro. Eu não quero dormir, e se eu não acordar? O coração de Emily apertou quando a vozinha tremeu sob os cobertores. O quarto do hospital estava mal iluminado. O único som era o bip rítmico dos monitores e um vento suave de dezembro batendo nas janelas. Era pouco depois da meia-noite, e a ala pediátrica havia se instalado em um silêncio desconfortável, exceto pelo quarto 412. Lá dentro, uma menina de 6 anos, pálida, de olhos arregalados e agarrando a borda dos lençóis como uma tábua de salvação, estava encolhida de lado, tentando esconder o medo sob uma expressão corajosa. Ela tinha a cirurgia de coração aberto marcada para o amanhecer. Emily, de 24 anos, puxou a cadeira para mais perto da cama. Seu cabelo loiro, preso em um rabo de cavalo frouxo, começava a se desfiar devido às horas de troca de pacientes. Ela estendeu a mão lenta e delicadamente, afastando uma mecha de cabelo do rosto encharcado de lágrimas da menina. Bochecha. Querida, ela disse suavemente, você é tão corajosa, eu prometo que os médicos vão cuidar bem de você. A menina balançou a cabeça. E se eu não acordar e a mamãe não estiver aqui? E se meu coração simplesmente parar? Emily engoliu em seco. Sua garganta se apertou com a dor familiar do desamparo. Ela também havia dito estas palavras uma vez, muito tempo atrás, sozinha em uma cama de hospital, com apenas 5 anos de idade, quando a voz de sua mãe fora o último conforto de que se lembrava antes da cirurgia. E então, sua mãe nunca mais voltou. Ela olhou para sua bolsa no chão. Então, lentamente, enfiou a mão lá dentro. Seus dedos hesitaram, roçando no tecido gasto, macio de anos segurando. Então, ela atirou. Era uma boneca. Pequena, costurada à mão, com o vestido rosa desbotado e um único olho de botão. Uma orelha tinha sido costurada tantas vezes que ficava torta. Os dedos de Emily tremeram levemente quando ela trouxe à vista. Eu tinha uma boneca assim quando tinha sua idade, ela disse, gentilmente. Na verdade, esta aqui. A menina virou a cabeça, curiosa apesar do medo. Emily sentou-se ao lado dela, colocando a boneca cuidadosamente nas mãos da criança. Minha mãe me deu a boneca na noite anterior à minha cirurgia. Ela me disse que enquanto eu a segurasse, eu não estaria sozinha. E eu não estava, não mesmo. A garotinha olhou fixamente para a boneca. Ela é mágica? Emily sorriu, embora a sua voz falhasse. Talvez não o tipo de mágica com varinhas, mas ela esteve comigo em tudo. Ela é boa em ser corajosa quando eu não sou. Uma pausa. As mãos da criança se fecharam lentamente em torno do tecido macio. Ela pode ficar comigo esta noite? Ela sussurrou. Emily assentiu. Ela é sua agora, só até você estar forte o suficiente para devolvê-la. A menina agarrou a boneca contra o peito e, pela primeira vez naquela noite, sua respiração se estabilizou. Seus olhos se fecharam, cílios úmidos contra bochechas pálidas, e em poucos minutos o sono a levou suavemente, como uma onda recuando da costa. Emily recostou-se, soltando um suspiro que ela não havia percebido que estava segurando. Seus olhos permaneceram no pequeno. Figura frágil sob os cobertores, o sorriso costurado da boneca espreitando por baixo dos braços. Ela não notou a figura parada logo atrás da parede de vidro do quarto. Nicholas Crane estava parado, congelado. Seu braço apoiado no batente de metal da porta, observando através do estreito painel de vidro. Ele viera direto de uma reunião tardia do conselho, esperando encontrar sua filha dormindo. Ele não esperava testemunhar isso. Uma enfermeira dando seu único conforto. Uma estranha cantando suavemente para sua filha como se a conhecesse desde sempre. Seu peito apertado, desconhecido e agudo. Nicholas não era um homem conhecido por sentimentalismo. Aos 34 anos, ele construiu um império em tecnologia, conduziu reuniões com precisão e há muito tempo parou de esperar que o mundo surpreendesse. Depois de perder sua esposa há 3 anos, a vida dele se restringiu a 2 coisas: trabalhar e manter sua filha viva. Não havia espaço para ternura, não havia espaço para pequenos momentos dolorosos como esse. Mas aqui estava ele, imóvel, respiração curta, observando a enfermeira com os olhos cansados, colocar um cobertor mais alto sobre os ombros da filha e beijá-la-lhe a testa delicadamente como uma promessa. Ele piscou e se virou. A luz do corredor piscou levemente. Seu telefone vibrou no bolso. Outro contrato, outra aquisição. Mas, pela primeira vez, ele o ignorou. No quarto 412, Emily estava sentada sozinha do lado da menina dormindo, com os dedos puxando distraidamente a bainha do uniforme. O espaço ao lado do peito, onde a boneca costumava estar, parecia vazio,
Mas seu coração, estranhamente, não. Ela olhou para o teto e sussurrou, quase para si mesma. Espero que ela mantenha segura. Lá no fundo do corredor, Nicholas parou no elevador. Ele ainda não sabia o nome dela. Mas naquela noite, algo nele havia mudado. Porque a gentileza que não pede nada, especialmente de alguém que não tem mais nada a dar, não é facilmente esquecida. E ele se lembraria daquela boneca, daquele olhar, daquela garota, mesmo que ela nunca soubesse que ele estava lá. Na manhã seguinte à cirurgia, o ar no quarto 412 estava mais silencioso, mais frágil. A tempestade de medo havia passado, mas em seu lugar estava o zumbido suave da incerteza, o tipo que vive na recuperação, alas onde a força é medida a respiração. Emily estava de pé aos pés da cama com um prontuário em mãos, seus olhos fixos na garotinha, que agora dormia mais do que falava. Tubos escorriam suavemente de seus braços, seus rostos ainda pálidos, mas seu peito subia e descia em um ritmo constante. Só isso já era progresso. Ao meio-dia, a criança se mexeu. Emily já estava lá, agachada do lado da cama com uma pequena tigela de purê de maçã e uma colher com um urso de desenho animado no cabo. Ei, raio de sol, está comigo ainda? Ela piscou lentamente e aceniu levemente. Acha que consegue experimentar uma mordida? Seus lábios tremeram. Só se você ficar. Emily afedou suavemente, pacientemente, limpando a boca com a gentileza de alguém que sabia o que era ser vulnerável e ter medo. Entre mordidas, ela cantarolava baixinho, sem letras, apenas uma melodia que enchia o quarto estéril com algo humano. Mais tarde naquela tarde, ela trouxe um livro fino de bolso e engatilhou delicadamente à beira da cama. A criança olhou para cima, com os olhos arregalados. Quer ouvir uma história? Ela aceniu livremente no berço dela. Só se você ler como se fosse um filme. Emily riu baixinho. Combinado. Ela leu em voz alta, com vozes e pausas, exagerando partes bobas, até que a menina riu baixinho, sua primeira risada desde a noite anterior à cirurgia. Quando terminou a última página, a menina se virou para Emily, os olhos mais brilhantes agora. Você acha que meu coração está consertado agora? Emily colocou a mão sobre a dela. Acho que seu coração está mais corajoso do que nunca. A cada hora, ela verificava seus sinais vitais, ajustava a intravenosa, afastava o cabelo da menina da testa. Quando a criança chorava de dor, Emily não se mexia. Ela simplesmente se sentava ao lado dela, segurava sua mão e dizia: Não tem problema chorar. Significa apenas que você ainda está lutando. Fora do quarto, Nicholas entrava e saía em silêncio. Ele falou pouco com a equipe, observado por trás do vidro. Na segunda noite, ficou do lado de fora mais tempo do que o habitual, observando Emily colocar a criança na cama com cuidado e prática. Seus movimentos não eram clínicos, eram maternais, protetores. Ela colocou a boneca desbotada cuidadosamente debaixo do braço da menina novamente, alisando seu vestidinho com o polegar. A menina sussurrou algo inaudível, e Emily se inclinou para ouvir, assentindo, esfregando a bochecha antes de se levantar. As mãos de Nicholas se fecharam nos bolsos do casaco. Ele já havia contratado enfermeiras antes, babás, terapeutas. Profissionais pagavam bem para cuidar de sua filha enquanto ele trabalhava, viajava, construía um império na ausência da esposa. Mas nenhuma delas jamais fora como ela. Nunca se ajoelharam ao lado da cama de sua filha só para fazê-la rir. Nunca ficaram além do turno para conter o medo de uma criança. E, no entanto, ali estava aquela jovem enfermeira, com os sapatos gastos, os olhos sombreados pela exaustão, doando mais de si do que qualquer outra pessoa a quem ele já havia pagado. Naquela noite, na sala de descanso, Emily estava sentada sozinha com um copo de papel com chá e um sanduíche meio comido, embrulhado em papel alumínio. Seu turno estava longe de terminar. Ela desdobrou o sanduíche, olhou para ele e o embrulhou novamente. Puxou a mochila para mais perto e vasculhou-a, encontrando uma pequena lancheira, onde havia guardado o restante das sobras da equipe da cozinha da ala infantil. Resto de arroz, alguns vegetais cozidos no vapor. Nicholas viu do corredor. Ele não sabia o que o comovia mais: o jeito como ela trabalhava incansavelmente sem ser reconhecida, ou o jeito como sua filha agora a chamava de senhorita M,
Um apelido que ela inventara porque Emily era comprida demais para falar quando estava com sono. Esse mesmo apelido aparecera nos desenhos de sua filha no dia seguinte, um boneco palito com cabelo amarelo e um vestido triangular rosa, de mãos dadas com uma garotinha e uma boneca. Ele olhou para ela por mais tempo do que esperava. Os dias se confundiram. Emily ficava ao lado da criança dia e noite, como se estivesse presa à sua cura. Nicholas continuou observando. Emily nunca procurava a plateia. Nunca sabia que ele estava lá. Mas ele sabia. Ele via tudo. E embora seu mundo fosse construído sobre dados, contratos e retornos mensuráveis, pela primeira vez em anos, Nicholas Crane se viu confiando em algo não dito, algo tão frágil quanto um fio, uma conexão formada não pelo sangue, mas pelo cuidado. E tudo começou com uma boneca, um sussurro e uma mulher que ficou. Nicholas permaneceu mais tempo no hospital agora. Começava com perguntas breves, educadas, comedidas. Um simples "como ela está hoje?", perguntado no corredor ou ao lado do posto de enfermagem. Mas Emily, sempre atenta, sempre composta, respondeu com clareza e suavidade. "Ela comeu um pouco mais esta manhã", disse ela. Um dia, quando se cruzaram do lado de fora do quarto 4012, ela perguntou se eu trançaria seu cabelo mais tarde. Isso é um bom sinal. Nicholas assentiu, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. "Obrigado", disse ele. Ele falava sério. Mais tarde naquela semana, enquanto a criança dormia, ele se aproximou da sala de descanso e encontrou Emily limpando uma mesa, as mangas de seu uniforme azul claro puxadas para cima, o cabelo preso num coque bagunçado e uma leve mancha de café marcava a frente do seu crachá. Ele hesitou na porta. "Emily?" Ela olhou para cima. Uma breve surpresa cruzou seu rosto, depois um sorriso. "Sr. Crane", ela cumprimentou. Ele entrou. O silêncio entre eles continha alguma coisa desconhecida. Nem constrangedor, nem formal. Apenas real. "Eu só queria dizer obrigado por tudo que você fez pela minha filha. Eu observei você com ela. Você foi extraordinária." Emily sorriu, mas modestamente. "Ela é uma garotinha forte, corajosa. Estou feliz por poder estar aqui por ela." Nicholas estudou seu rosto por um momento. Havia alguma coisa nos seus olhos. Calor, sim, mas também algo mais pesado. Algo merecido. "Posso te perguntar uma coisa?", ele disse. Ela assentiu. "Aquela boneca, a que você deu a ela, parecia velha. Era sua." Emily pausou e sentou-se lentamente em uma cadeira, convidando-o a fazer o mesmo. "Era mesmo", disse ela, os dedos traçando levemente uma dobra na toalha de mesa. "Minha mãe me deu a boneca quando eu tinha 5 anos, na noite anterior à sua morte." Nicholas a ouviu, com as mãos pousadas silenciosamente no colo. "Eu estava com medo, sozinha em uma cama de hospital", continuou ela, com a voz mais suave agora. "Ela tinha câncer. Disse-me que a boneca me protegeria quando ela não pudesse. Depois que ela faleceu, guardei-a comigo em cada lar adotivo, em cada noite difícil. Era a única coisa que me restava dela." Nicholas ouvia. "Você está sendo consolada", disse ele embaixo, na última frase. Emily se inclinou para ouvir e assentiu, esfregando a bochecha antes de se levantar. "Posso te perguntar uma coisa?", disse ele. Ela assentiu. "Aquela boneca, a que você deu a ela, parecia velha. Era sua." Emily. "Ei, raio de sol, o que houve?" A menina se aproximou, de braços abertos, e envolveu a cintura de Emily em um abraço apertado. "Sonhei que você não estava aqui", sussurrou ela. "Mas você está." Emily se inclinou, abraçando-a de volta, sua expressão terna. Nicholas observou tudo se desenrolar, não como um pai, não como um CEO, mas como um homem testemunhando algo sagrado. A criança se afastou, olhando para o pai e depois para Emily. "Ela é minha melhor amiga", disse ela com orgulho. "Para sempre", Emily sorriu, piscando rapidamente. "Esse é o melhor título que já tive." Nicholas sentiu um peso no peito, algo que não se permitia sentir há muito tempo. Não era apenas carinho, era amor em sua forma mais silenciosa e pura.
E pela primeira vez em anos, ele entendeu o quão profundamente isso podia importar. A enfermaria pediátrica estava silenciosa naquela manhã, um tipo raro de silêncio que só vinha depois de uma longa noite de febres, sonhos inquietos, e as luzes do corredor diminuíam o suficiente para suavizar o branco estéril das paredes. Emily entrou na sala de descanso da enfermeira, bocejando por trás das costas da mão. Seu turno estava apenas começando, e ela havia checado cedo, como sempre. Ela se dirigiu ao seu armário, movendo-se pelo espaço escuro com a facilidade habitual, até que algo na mesa chamou sua atenção. Ela parou. Lá, colocado delicadamente no centro da mesa, como se estivesse esperando por ela, estava um pequeno embrulho, embrulhado em papel de seda macio, de cor creme, amarrado com uma fita vermelha simples. Ao lado, havia um bilhete. Ela olhou ao redor. O quarto estava vazio. Com dedos hesitantes, ela desamarrou a fita e puxou o papel. Dentro havia uma boneca, pequena, costurada à mão e inconfundivelmente feita com cuidado. Seu vestido era rosa claro, seus olhos de botão brilhavam suavemente, e seu cabelo de lã estava trançado cuidadosamente para um lado. Emily prendeu a respiração. Não era uma réplica exata, mas era tão próxima. O formato, as proporções, até mesmo o sorriso ligeiramente torto. Alguém tentara espelhar cada detalhe da antiga. Mas esta boneca era nova, limpa, imaculada pelo tempo, como se seu passado tivesse sido amorosamente reescrito. Ela pegou o bilhete. Estava escrito em uma caligrafia cuidadosa, masculina e precisa. Obrigada por trazer alegria à minha filha, e por me lembrar como é quando alguém dá de coração. Um pai grato. Emily ficou imóvel por um longo momento, a boneca descansando em suas mãos. Seus lábios se curvaram em um sorriso gentil, surpreso. Havia calor em seu peito, não o tipo nascido da bajulação, mas algo mais silencioso. Reconhecimento. Ela foi vista, apreciada, não pelo que ela conquistou, mas pelo que ela deu. Mas enquanto seus olhos se demoravam nos familiares olhos de botão e na costura perfeita da boneca, algo mais brotou dentro dela. Uma pontada que puxou as bordas do seu coração. Ela se sentou em uma cadeira, segurando a nova boneca perto do peito. Não era apenas um presente, era um gesto. Um gesto que reconhecia a sua história, mesmo que quem a presenteara não conhecesse toda a sua profundidade. Sua mente voltou à noite em que sua mãe lhe entregara a original. Emily, pequena e assustada, em uma cama de hospital. Sua mãe, pálida e desfalecendo rapidamente, sussurrava que a boneca sempre a protegeria. Ela se agarrara àquela boneca como uma tábua de salvação, através de lares adotivos e aniversários perdidos, através de noites em que ninguém a aconchegara. Aquela boneca absorvera suas lágrimas, suas esperanças, sua infância, e agora ela se fora, nos braços de outra pessoa, onde talvez pertencesse. Mas a mão de Emily ainda sentia a ausência. Ela pressionou a nova boneca suavemente contra o coração. Era linda, atenciosa e significava mais do que quem a presenteara poderia imaginar. Mas não era a mesma coisa. Uma batida na porta a assustou. Nicholas estava lá, vestido com seu casaco escuro de sempre, segurando um café na mão. Seus olhos percorreram o quarto, parando na boneca. Ele entrou lentamente. Espero que não tenha problema, disse ele, a voz mais baixa do que o normal. Pedi para alguém fazer. Eu não sabia o que pedir. Emily assentiu, olhando para ele. Você se lembrou de cada detalhe. Nicholas se aproximou, parando ao lado da mesa. Perguntei à sua paciente, disse ele com um sorriso fraco. Ela descreveu a antiga com precisão cirúrgica. Até a orelha torta. Emily riu baixinho. Depois, seu olhar caiu para a boneca novamente. Nicholas hesitou. Você sente mais falta dela? Ela não respondeu imediatamente. Então disse, era o último pedaço da minha mãe. A expressão de Nicholas se apaciguou. Eu não pretendia substituí-la, disse ele cuidadosamente. Você não quis, respondeu ela rapidamente. Este é um novo começo. Eu só não esperava me despedir tão cedo. Ele olhou para ela por um longo momento. Você desistiu sem hesitar.
Eu tive que fazer, disse ela. Ela precisava mais do que eu. Nicholas assentiu. Era isso que o tornava um presente. Eles ficaram em silêncio. O tipo que não precisava de preenchimento. Então a porta se abriu novamente, e uma vozinha chamou. Senhorita Emily! A criança entrou no quarto correndo, de flanela e pijama e tudo, parando ao ver a boneca nas mãos de Emily. Oh! Disse ela com os olhos abertos. É a irmã dela? Emily sorriu. Talvez. Quer me ajudar a dar um nome para ela? A criança assentiu, já subindo em seu colo. Nicholas observou as duas cabeças, uma dourada, outra morena, inclinar-se juntas sobre a nova boneca. E naquele momento tranquilo e compartilhado, ele percebeu algo. Esta mulher, sentada descalça em uniforme cirúrgico, com uma criança nos braços e uma boneca de segunda mão no colo, era o tipo de riqueza que ele nunca havia conhecido, e talvez o tipo do qual mais precisava. A luz do sol da primavera entrava suavemente pelas janelas do quarto 412, lançando linhas suaves pelo chão, onde uma semana antes a única luz vinha de máquinas e monitores. Agora o sinal sonoro havia desaparecido, a intravenosa havia sido removida e a menina sentou-se direita na cama, suas bochechas cheias de cor, seus olhos animados novamente. Ela havia pedido panquecas naquela manhã e comeu. Cada mordida. Emily estava ao lado dela, ajustando o zíper de sua pequena jaqueta rosa. Você está quase pronta para ir, ela disse, passando a mão pelo cabelo da menina, apenas esperando a papelada final. A menina sorriu para ela. Eu posso ir para casa? Emily assentiu, seu coração apertando em lugares para os quais ela não havia se preparado. Vou sentir sua falta, ela acrescentou mais suave agora. A menina não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para a pequena mala na cadeira ao lado da cama. Então, silenciosamente, ela a abriu. Escondida delicadamente lá dentro, entre seu pijama e um livro de imagens, estava a boneca desbotada, costurada à mão. A antiga, a original. Ela a pegou, a aninhou por um momento, então desceu da cama com passos decididos. Ela caminhou até Emily e olhou para cima, segurando a boneca entre elas. Eu quero que você a tenha de volta, ela disse. Emily piscou. Tem certeza? A criança assentiu. Não estou mais doente e não estou com medo agora. Ela me ajudou quando precisei, mas acho que ela era sua primeiro e sentiu sua falta. Emily caiu de joelhos, com as mãos tremendo ao aceitar a boneca. Obrigada, sussurrou. Obrigada por cuidar tão bem dela. A garotinha se inclinou para frente, envolvendo os braços em volta do pescoço de Emily. Você é a minha verdadeira enfermeira, mamãe, disse ela suavemente, e a minha melhor amiga. Emily a abraçou com força, os olhos ardendo de lágrimas. Atrás deles, sem ser notado a princípio, Nicholas estava parado na porta. Ele não interrompeu, não se moveu, simplesmente observou. Observou como sua filha se desfez de algo que a confortara em meio à dor e ao medo, não por obrigação, mas porque sabia que traria alegria a outra pessoa. Observou como Emily o recebeu não como uma posse devolvida, mas como um reencontro, um pedaço de seu passado, trazido de volta não com tristeza, mas com amor. Sentiu um nó na garganta. Ele passara anos acreditando que o amor tinha que ser conquistado, que a segurança vinha por meio de contratos e sistemas de segurança, que a cura era clínica. Mas aquilo, o que ele presenciou naquele quarto, era algo completamente diferente. Era uma doação que custava algo, e era mais poderosa do que qualquer coisa que o dinheiro já lhe comprara. Emily se levantou lentamente, enxugando uma lágrima do rosto. Ela se virou e encontrou Nicholas a observando. Por um longo momento eles não disseram nada. Então Nicholas deu um passo à frente, a voz baixa. Aquela boneca, disse ele, acenando com a cabeça em direção às mãos dela, ela passou por muita coisa. Emily olhou para baixo. Ela me segurou nos piores momentos da minha vida, disse ela. Eu não achei que a veria novamente. E agora? Ele perguntou. Emily olhou para ele, sua voz baixa, mas segura. Agora ela é mais do que uma lembrança. Ela é parte de uma história que ainda continua. Nicholas assentiu. Sua expressão era ilegível, mas seus olhos estavam cheios de algo não dito. Suavidade, admiração, talvez até mesmo saudade.
Ele olhou para a filha, que agora girava perto da janela, fingindo que os raios de sol eram fitas. Então, ele olhou de volta para Emily. Você deu a ela algo que eu nunca pude dar, ele disse, e eu não vou esquecer. Emily sorriu. Ela me deu algo também. E no silêncio que se seguiu, algo mudou. Não grandioso, não barulhento, mas certo. Uma boneca devolvida, um coração cheio e o começo de algo que nenhum deles ainda conseguia nomear. Era quase pôr do sol quando Emily parou em frente à residência Crane. Uma casa tranquila, escondida em um bairro arborizado nos arredores da cidade. A casa era moderna, mas aconchegante. Não a fortaleza de vidro em que ela imaginava que um CEO viveria, mas um lugar que parecia habitado, como se alguém tivesse parado de fugir e decidido ficar. Ela hesitou na porta, ajustando a bainha do vestido. Não era novo, ela o havia emprestado de uma amiga, mas era simples e suave e ela esperava que fosse o suficiente. Quando a porta se abriu, Sophie apareceu. «Senhorita Emily!» ela gritou, jogando os braços em volta da cintura de Emily. Emily riu, curvando-se para abraçá-la de volta. «Você parece alguém que estava esperando!» «Eu arrumei a mesa», Sophie anunciou orgulhosamente. 3 pratos. Mamãe diz que isso se chama manifestação. Nicholas apareceu atrás dela, vestido casualmente, com um suéter azul marinho e as mangas arregaçadas. Ele parecia mais leve, de alguma forma, menos como o homem que se espreitava atrás de paredes de vidro e mais como alguém aprendendo a desapegar. «Entre», ele disse com um sorriso que alcançava os olhos. O interior da casa era quente, repleto do leve aroma de ervas e vegetais rostados. A mesa de jantar estava posta pelo de uma janela, banhada por uma luz dourada. 3 pratos, como prometido. Uma única vela tremeluziava no centro, mas o que estava na cadeira de Emily fez com que ela parasse. Uma pequena caixa quadrada, enrolada simplesmente com barbante e uma flor prensada sob o nó. Emily olhou para Nicholas. Ele gesticulou gentilmente. «Pode entrar». Ela se sentou e abriu a caixa lentamente. Dentro, havia um grampo de cabelo de madeira delicadamente esculpido no formato de uma boneca. Seu rostinho era gravado com cuidado, seus braços estendidos, como se sempre prontos para um abraço. A madeira era lixada, suave, quente ao toque. Emily olhou para ele, os lábios se abrindo em um suspiro silencioso. «Eu tinha um igualzinho a este quando era pequena. Minha mãe fez para mim antes de ficar doente. Era a única coisa que eu usava nos dias de fotos». Nicholas assentiu. Pedi a uma amiga para recriá-lo. Sophie me contou como era. Ela se lembrava de tudo. Sophie sorriu brilhantemente. Ela disse que a fazia se sentir corajosa. Então eu disse ao papai que deveríamos comprar outro para ela caso ela precise se sentir corajosa novamente. Emily engoliu o nó na garganta. Nicholas sentou-se à sua frente, seu olhar firme. «Eu não sabia como agradecer», ele disse, «pelo que você deu à minha filha, pelo que você me deu, sem nem querer. Mas pensei, talvez esta seja uma maneira de retribuir um pedaço disso, uma nova memória. Com as pessoas que o veem». Emily passou os dedos sobre a escultura, as mãos tremendo levemente. Sophie apoiou o queixo na mesa e disse, com naturalidade, «Papai diz que você deveria jantar conosco todas as noites, e eu também acho». Emily olhou para cima. Nicholas não se encolheu. Ele não desviou o olhar. Ele simplesmente estendeu a mão sobre a mesa, oferecendo-lhe a mão. Ela colocou a dela na dele, timidamente a princípio, mas depois apertou mais forte. Não foi uma declaração. Não houve grandes gestos nem frases perfeitas, mas a mensagem era clara. Eles compartilharam uma refeição. Apenas os 3. Frango assado, pãezinhos amanteigados, copos desencontrados, risadas que vieram mais facilmente do que qualquer um deles esperava. Em um momento, Sophie encostou a cabeça no braço de Emily e sussurrou, «Espero que você fique para sempre». Emily beijou o topo de sua cabeça e disse, «Eu também». Mais tarde, enquanto ela ajudava a tirar os pratos, Nicholas ficou ao lado dela na pia. «Não quero apressar nada», ele disse, «mas quero que você saiba, esta casa parece diferente agora». Emily olhou para ele, com o coração transbordando, a voz firme. «A minha também». E no tilintar silencioso dos pratos,
E no cheiro de sabonete de limão e cera de vela, nos olhares compartilhados que dispensavam palavras, ambos sabiam que algo havia começado. Não de repente, nem ruidosamente, mas como todas as melhores coisas, suavemente, naturalmente, juntos. 1 ano depois, as manhãs pareciam diferentes. A casa era pequena, apenas 3 quartos, e uma cozinha ensolarada, que sempre cheirava levemente a torrada e sabonete de limão. Mas lá dentro havia o ritmo de risos, passos e o tilintar de canecas de café que pertenciam apenas a pessoas que aprenderam a ficar. Emily estava em pé junto ao fogão, virando panquecas, enquanto Sophie estava sentada à mesa, balançando as pernas e cantando baixinho para si mesma entre colheradas de cereal. Nicholas entrou pelo corredor, com o cabelo levemente despenteado, carregando 3 guardanapos dobrados, e aquele mesmo sorriso divertido que sempre aparecia quando Sophie usava meias desencontradas. Não eram manhãs perfeitas, mas eram as deles. "Mamãe, posso mostrar a ela agora?" perguntou Sophie de repente, com os olhos brilhando. Emily se virou do fogão, a sobrancelha erguida. "Mostrar o quê para quem, querida?" Sophie saiu correndo e voltou um momento depois, segurando algo cuidadosamente entre as 2 mãos. Era a boneca, velha, gasta e desbotada, mas limpa e remendada onde o tempo a havia desgastado. Ela a levou para a estante de Emily, a que ficava no quarto compartilhado dela e de Nicholas, e a colocou delicadamente entre 2 fotos emolduradas, uma das 3 na praia e a outra de Emily com seu uniforme de enfermeira no dia em que foi promovida a enfermeira-chefe. "Ela mora aqui agora", disse Sophie com orgulho. "Esta é a casa dela também. Eu dei a ela o melhor lugar, bem onde o sol bate pela manhã." Emily se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. "Obrigada", ela sussurrou. "Acho que ela gosta daqui." Sophie sorriu. Ela disse, "Me sinto em casa." Emily olhou para Nicholas, que estava parado em silêncio na porta, observando um momento, com uma expressão que só poderia ser descrita como plena. Mais tarde naquela semana, Emily voltou do hospital e encontrou a casa perfumada com o cheiro de canela e algo doce assando. Uma faixa pintada à mão, ligeiramente torta, estava pendurada na janela da sala. "Feliz aniversário, Emily." Não havia balões, nem multidão, nem barulho. Apenas uma mesa posta para 3, um bolo de cenoura no balcão e Nicholas ajeitando nervosamente a gola da camisa. Eles jantaram a massa favorita de Emily, preparada por Nicholas com mais confiança do que precisão. E Sophie insistiu em acender as velas 2 vezes, porque queria cantar tanto a versão normal quanto a versão boba de Parabéns a Você. Então, quando a última fatia de bolo desapareceu e Sophie correu para vestir o pijama, Nicholas estendeu a mão debaixo da mesa e tirou uma caixinha. Era de veludo, azul marinho, que cabia perfeitamente na palma dele. Emily congelou. Ele se levantou e caminhou lentamente até o lado dela, depois se ajoelhou, não com espetáculo, nem com estilo, mas com silenciosa reverência. "Não tenho palavras para tudo o que você me deu", disse ele, com a voz firme, mas baixa. "Mas eu estava pensando naquela boneca, em como você a deixou ir, sem saber se ela voltaria. Você a deu à minha filha porque ela precisava de conforto, e sem querer, você deu a ela mais do que conforto. Você deu a ela segurança, família, amor." Os olhos de Emily brilharam. Nicholas continuou, abrindo a caixa. Dentro havia um anel. Simples, elegante, uma única pedra, esculpida no formato de uma boneca. Sutil, mas inconfundível. Mãos delicadas e uma cabeça arredondada. Braços abertos como um abraço, engastados em uma fina banda de ouro. "Eu não sei como devolver seu passado para você", ele disse. "Mas, se você me deixar, eu gostaria de construir um futuro onde cada jantar tenha 3 cadeiras, onde as luzes estejam sempre acesas para você, onde ninguém nunca seja deixado para trás." Emily cobriu a boca com as mãos, o coração batendo forte, as lágrimas borrando o brilho delicado do anel. Atrás deles, Sophie espiou pela esquina com os olhos abertos, saltando na ponta dos pés. "Mamãe, diga sim agora." Emily riu. Um som entre a alegria e a incredulidade, ela olhou para Nicholas,
Sim, ela sussurrou. Sim, Nicholas se levantou, colocando o anel em seu dedo enquanto Sophie entrava correndo, abraçando as duas pernas. Eles ficaram ali, abraçados, sob o brilho das luzes de corda e o aroma de canela, quando a noite se aprofundava suavemente ao redor deles. Mais tarde, quando Emily se sentou no sofá com Sophie aninhada contra ela e o braço de Nicholas atrás dos dois, ela olhou para a boneca na prateleira. Antes, fora tudo o que ela tinha. Agora era apenas uma parte de algo muito maior. Um lar, não nascido de sangue, promessas ou obrigações, mas da gentileza, de uma boneca dada sem expectativas, da confiança de uma garotinha assustada, do homem que estava observando através do vidro e um dia decidiu entrar. E no suave zumbar da noite, nas sombras bruxelantes do quarto que construíram juntos, Emily finalmente entendeu o que sua mãe quis dizer. Quando ela disse que o amor verdadeiro, a vida te faz mais corajosa. Ela segurou a mão de Nicholas e soube que tinha voltado para casa. Às vezes, o amor não chega com grandes gestos ou no momento perfeito. Às vezes começa com uma boneca quebrada e uma enfermeira que doou a única coisa que lhe restava, apenas para acalmar uma garotinha assustada. E ao fazer isso, ela abriu a porta para uma nova família, um novo começo e um amor que ela nunca pensou que merecesse. Se esta história tocou seu coração, reserve um momento para curtir, compartilhar e se inscrever no canal.